e dar as boas-vindas à Inês. Inês, muito obrigada pelo convite. Boas-vindas, bem-vinda aqui ao webinar. Eu estou muito feliz de receber você. E fique à vontade para começar. Perfeito. Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Tudo certinho, normal? Telinha funcionando da mesma forma que antes? Sim, então, tudo certo. Agora eu dou as minhas boas-vindas a vocês. Eu, de verdade, não acredito em acaso, eu acredito em sincronicidade e acho que esse momento é tão perfeito quanto poderia ser um momento. Eu já fui apresentada, eu acho que a única coisa que eu quero destacar é que nesses 40 anos de estudo e de carreira, de verdade, ainda não houve nenhuma circunstância que eu não tenha, acredito eu, enfrentado ou que eu não tenha conhecido, né? Um tipo de segmento ou aplicação da neurociência em negócios que eu não tenha feito. Então, eu estou tranquila a respeito de tudo que eu tenho para passar para vocês. Ela também me apresentou, né, como psicóloga, e a minha expertise maior, na verdade, é em neurociências aplicadas. Parece, né? A Siri sempre conversa comigo. Em neurociências aplicadas ao desenvolvimento de pessoas e de negócios. A ideia é o que difere, né, uma coisa da outra. A psicologia, o objeto foco de estudo da psicologia é o indivíduo, indivisível, né? Único. E já o objeto foco da neurociência são hoje já 8 bilhões de humanos e humanas no planeta, ou seja, o que nos torna iguais enquanto espécie. Nós estamos falando de processos eletroquímicos. Isso é o que nos torna iguais. A psicologia estuda o que nos distingue. A neurociência estuda o que é igual para toda a espécie humana. E eu gosto muito de começar, a partir dessa ideia, com essa frase do Simon Sinek. Ela é tão óbvia quanto impactante. Ele diz 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Em amarelo a frase é minha, porque eu não sei por qual razão ele nos esqueceu, nós, os fornecedores e fornecedoras, que somos tão fofos, são pessoas. Se a gente não entender bem de gente, não tem como entender bem de negócios. Agora, quando eu junto essa frase dele, né, se a gente não entender bem de pessoas, não vai conseguir entender bem de negócios, com essa outra frase do Aristóteles, onde ele diz que todo conhecimento passa antes pelos sentidos, a frase está absolutamente correta. Ele disse isso na Grécia Antiga, e ainda é verdade. O que é que ele não sabia quando ele disse isso? Que não temos apenas sentidos, que é o que, na verdade, a maioria das pessoas pensa, mas sim, pelo menos até o momento, e contando, 33 tipos de órgãos do sentido. É desse tanto que a gente está desatualizado sobre como a gente funciona. Então, veja, se vocês quiserem, inclusive, é só me pedir depois, eu mando um artigo a respeito disso. A palavra somestesia que estava lá é uma curiosidade. O tato, por conta dessas descobertas todas do alcance, né, e de como funciona de forma diferente cada área, a pele é o maior órgão do corpo humano. Então, o nome tato mudou para somestesia para justamente dar conta de tudo isso que abrange esse monte de órgãos aí do sentido. E ainda falando sobre isso, o MIT fez um experimento muito interessante, na verdade 7 experimentos envolvendo o tato. Eles disseram marketing na pesquisa, só um instantinho, pronto. Eles disseram tato na marketing na pesquisa porque eles estavam muito focados nisso, mas na verdade é para tudo. Tudo que você toca muda o seu estado, e porque muda o seu estado, muda a sua tomada de decisão. Então, só a título de exemplo, depois, se vocês quiserem, vocês podem usar o QR Code que eu estou mostrando aqui na tela para me pedir tantos slides, quanto aquele artigo dos 33 órgãos do sentido, quanto a pesquisa completa do MIT também, eu posso mandar para vocês se vocês quiserem. Mas olha que interessante, principalmente o que ele diz aqui. Aqueles que ficaram tocando, eles trabalharam basicamente com materiais ásperos e com materiais lisos,
pesados ou leves. Aqueles que ficaram tocando as peças ásperas apresentaram maior dificuldade em se relacionar com o grupo. Então, veja, olha só, se a gente não entender bem de pessoas, não vai entender bem de negócios. Todo conhecimento passa antes pelos sentidos, a gente está desatualizado a respeito disso, e os sentidos fazem uma enorme diferença em todas as nossas respostas, de um modo geral. Então, quando eles falam tocando materiais, era principalmente pranchetas. Vocês lembram aquelas que eram de eucatex, super rústicas e com as pontas retas, né? As bordas retas? Então, as pessoas que estavam tocando esse tipo de prancheta, elas tinham maior dificuldade de se relacionar, maior dureza em superar problemas e o tempo todo o pensamento delas a respeito do que estava acontecendo era de dificuldade. Todo o oposto para os que estavam segurando essas pranchetas super leves e de bordas arredondadas, que são de acrílico. A mesma coisa, o tipo de material que era dado para as pessoas. Os materiais duros evocavam relações mais rígidas e inflexíveis, os mais macios, mais suaves e flexíveis. Dependendo de onde a pessoa estava sentada, o tipo de cadeira que estava sentada, se ela era mais dura ou se ela era mais macia. Então, as duras, os compradores aceitavam pagar menos, as macias aceitavam pagar mais. Ficavam mais maleáveis na negociação. E é assim que a gente vai vendo como a forma de uma pessoa, o jeito de uma pessoa funcionar, do sistema nervoso como um todo funcionar, vai alterando as nossas tomadas de decisões e, consequentemente, como a gente se envolve com uma marca, como a gente se envolve com um produto, com um serviço, mas principalmente com uma marca. Então, o conceito de mercado de CX é a percepção e avaliação que um cliente tem de uma marca, tendo em conta todos os pontos de contato com ela, desde a primeira vez que a gente ouve falar dessa marca até o pós-venda. E como a gente se relaciona com ela e ela com a gente no pós-venda. O objetivo sempre é fornecer uma experiência positiva para o cliente, para fazer com que ele volte a comprar com a gente e ainda nos recomende, que ele se torne um vendedor da nossa marca. Isso engloba satisfação, fidelidade e confiança. Por que fidelidade está em vermelho? Porque esse é o conceito de CX. É o conceito do mercado, vem da administração e do marketing, principalmente. Nós vamos mudar a palavra fidelização em função de uma série de informações que eu vou dar para vocês a respeito de neuro na frente de experiência. Uma coisa é a experiência do consumidor, do ponto de vista exclusivamente toda a administração está baseada em psicanálise e psicologia, tá? Em princípio, exceto a neurogestão ou a neuroliderança, aí não. Mas se não tiver neuro na frente, a base é psicologia e psicanálise, beleza? Então a gente vai mudar isso, mas em função de uma série de informações que eu ainda vou dar para vocês. O que é, portanto, neuroexperience? É o estudo da experiência interna e do comportamento aqui fora do consumidor e a capacidade que a gente tenha de detectar e de compreender o lado emocional, a atenção, os sentimentos, as necessidades, os desejos de consumo, a motivação e as memórias das pessoas. E aí, com base em tudo isso, oferecer produtos e serviços que façam essas pessoas ainda mais satisfeitas, de preferência mais do que elas imaginavam que ficariam. E aí, o que é importante entender aqui? A gente não faz, olha que interessante, o cérebro não faz a leitura de uma marca usando as mesmas áreas que ele usa para ler palavras comuns. Então, aqui, por exemplo, vou pegar esta frase aqui. Nós não fazemos uma leitura. O cérebro está usando regiões, nós chamamos área de Broca, né? E, no caso, porque eu estou falando, né? Então, é a linguagem falada, e de Wernicke, que é a compreensão do que eu estou lendo. Essas são as áreas que são ativadas quando eu leio essa frase. Mas se a palavra que aparecer na minha frente, por exemplo, for we connect, o cérebro vai usar as regiões que evocam emoções. Ele vai usar todas as áreas que normalmente a gente usa
para evocar emoções. Se for neutro, então eu não vou ter relacionamento nenhum com a marca. Se evocar um sentimento ou emoção positiva, eu vou me associar, eu vou gostar, eu vou querer tudo que se diz sobre isso. O que vier disso eu confio, eu desejo e eu vou levar adiante, tá ok? Mas então é muito importante saber, e essa é uma das razões quais a sua marca ter uma identidade própria é fundamental. A identidade não é só o nome, são as cores que envolvem a marca, o tipo de fonte que você escolhe, o logotipo que você escolhe, quão coerente, quão congruente ele é com a mensagem que você quer passar. E, de novo, isso é muito importante registrar. Se você não tem isto, por exemplo, se você pegar, eu não sei se eu tenho aqui fácil, tenho. Aqui no final, deixa eu ver. Onde que eu posso ter isto? Não vou, não, de bate-pronto, deixa eu ver se é aqui. Vou voltar no... Não, não tá. Mas, enfim, eu vou... Deixa eu ver se é aqui, nem aqui. Não, não coloquei. De um modo geral, eu não costumo colocar minha logomarca no meu material. Toda a área disponível para ele, ela é para informação. Mas depois eu mando para vocês. Mas a minha logomarca tem a minha marca registrada. Além do I e do C, né? O nome da minha empresa é IC Olivares, Inês Coso Olivares é meu nome completo. E eu sou conhecida no mercado como Inês Coso. O I forma como se fosse um nariz e o C na horizontal como se fosse uma boca, é um sorriso, né? Enfim, então vamos falar do que é que está agregado ao CX da parte da neurociência que faz a diferença. O que que faz com que tudo que você decide, tudo que você escolhe entregar para as pessoas em termos de experiência, para as pessoas que eu digo, os consumidores, né, teus clientes, em termos de experiência, possa ser chamado de neuro experience, ok? A rigor, eu vou fazer uma correção em mim mesma agora. Toda experiência vai ser neuro porque não existe não passar pelos sentidos. Não existe não passar pelo sistema nervoso. A questão é se ela está estudada para dar o resultado que a gente quer, ok? Então, economia da experiência, você vai encontrar nesse, né? No Brasil, ele tem um nome invertido. Em vez de Experience Economy, ele chama o espetáculo dos negócios. E embaixo a economia da experiência. E ele vai começar explicando a progressão do valor econômico no mercado, né? Então, quando as coisas começaram a ser vistas com algum tipo de valor em si mesmas, né? A gente vivia uma economia de produtos baseada em extração. Aí evoluímos para uma economia de bens, então o dinheiro estava retido anteriormente pelos grandes produtores de café e de cana, de milho, e depois passou para os produtores, os fabricantes, os Henry Fords da vida. Uma economia de bens é baseada em produção. Evoluímos para uma economia de serviços, ela ainda é a economia que impera. Eu diria que 80% da nossa economia ainda está baseada em serviços, ou seja, na entrega. E já temos algumas marcas dentro da economia da experiência. A economia da experiência é baseada na vivência que a gente é capaz de proporcionar para o nosso cliente no momento em que está entregando um produto ou um serviço. Qual é o problema da progressão do valor econômico? O fato de que a economia que surge banaliza a anterior. E banaliza a ponto de perder até completamente o valor. Então, estou dando o exemplo do café, por exemplo. O grão hoje é commodity, qualquer pessoa planta, colhe, faz. A gente tem aqui na chácara, nós temos nossos pés de café, a gente colhe, ele seca, a gente moe e aqui mesmo faz o café. Daí, então, se você olhar, e eu sei que esses valores estão desatualizados, é só para vocês verem a proporção, uma xícara de grão de café hoje vale 0,02 centavos. O produto manufaturado, 0,50 centavos. Uma xícara de café na padaria do bairro, R$ 1,50,
e em qualquer lugar que ofereçam uma experiência junto, de 10 para cima. Isso vai acontecer com a batata, isso vai acontecer com a carne, isso vai acontecer com qualquer produto e ou serviço que possa ser submetido a... E eu não sei se existe ainda algum que não pode ser submetido à economia da experiência, tá certo? Olha, quando eu falo que, por exemplo, pode perder completamente o valor, aqui, antigamente, eu sou do tempo em que a minha mãe comprava farinha, manteiga, ovo, fermento para fazer um bolo de aniversário. Também passei pela fase de comprar massa pronta, de comprar o bolo pronto. Hoje, se comprar festa, o bolo vem de graça. Ele nem tem mais um valor em si mesmo, tá? Porque a festa é economia da experiência. Eu estou te vendendo a experiência e não este ou aquele produto, ok? Eu quero mostrar para vocês um vídeo de uma marca que conseguiu, com uma maestria absoluta, incorporar numa campanha, aliás, não numa, né? Em várias campanhas. É que eu escolhi uma para mostrar para vocês como exemplo, tá? Os 4 E's, porque a economia da experiência está baseada em 4 E's. São 4 condições das quais a gente depende para dizer, ok, eu trabalho com economia da experiência. Eu uso NeuroExperience no meu trabalho. Então, eu vou mostrar o vídeo e o convite é que vocês tentem descobrir, assistindo ao vídeo, quais são os 4 E's da economia da experiência, as 4 condições que fazem com que você possa dizer esse produto ou serviço está dentro da economia da experiência, tá bom? Lá vai. Hoje vocês vão conhecer um jeito completamente diferente de tunar um carro. Tô aqui na Art Center e o pessoal é pneu da cabeça. Eles resolveram imprimir um carro. Vocês estão loucos? Eles vão pegar cada parte do carro e imprimir nela. A porta enfia na impressora, o capô enfia na impressora, a roda enfia na impressora. Eles vão imprimir no carro inteiro. A galera mandava foto do carro e um tema que queria ver impresso nele. Bora lá ver o escolhido? Vamos ligar pro cara? Você tem uma Kombi, cara? Tem uma Kombi. Cola amanhã aqui que a gente vai tunar ela e vai fazer um tema bem legal de rock and roll. Como você veio para aqui? Então, viu o concurso da galera da Art Center na internet, daí era só mandar e-mail pros caras, tava com a Kombi na parada, falei, pô, peguei, escrevi um e-mail, mandei a foto da Kombi, pedi pra ser um esquema mais rock and roll, estilizado assim. Porque a gente precisa encontrar uma linguagem que mostre que a Art Center imprime em qualquer tipo de superfície com qualidade fotográfica. Produção, na escuta? Aquele display que eu pedi pra fazer, me traz aqui na minha sala urgente, por favor. Ô, pessoal, é o seguinte. Agora eu vou ficar vigiando vocês aqui 24 horas por dia. Eu quero ver esse projeto aqui não sair. Não, parou, velho. Ô, vocês estão loucos? Vão enfiar uma porta na impressora, vai engasgar a bagaça. Vocês beberam? É isso mesmo? Ô, desculpa aí, desculpa. Como vocês imprimem no metal, cara? Isso aqui é uma tecnologia de UV, tem uma versatilidade enorme de impressão, materiais plásticos, couro, vidro. Essa é uma característica dessa máquina. Ela consegue, além de imprimir em qualquer superfície, eu consigo variar a altura do material que eu estou imprimindo.
Agora eu quero ver, os caras estão começando a soldar as partes impressas. Será que vai ficar bom ou vai ficar parecendo um retalho? Olha a máquina aí! Beleza, galera? Tamo ansioso aí pra ver. Puxa o pano aí! Mano, no pneu se liga. É a mesma Kombi que eu trouxe? É, a gente só enfiou ela numa impressora. Então, vejam só. É claro que eles não iam investir uma grana dessas sem focar no principal público-alvo deles, que são as agências de publicidade. Logo, eles pegaram o produto da campanha e expuseram durante algum tempo na frente das principais agências de publicidade. Mas o fato é que uma gráfica que tem um público extremamente específico gerou conteúdo para 5 milhões de espectadores. Por que que isso é importante? Primeiro, a gente sabe que hoje a nossa principal propaganda, a forma mais proativa, a forma mais efetiva de a gente colocar o nosso nome para o mundo é através das redes sociais e das métricas que elas nos devolvem, dizendo quantas pessoas nós alcançamos. E aqui eles vão estar na memória das pessoas. Eu não uso esse tipo de gráfica, eu não tenho demanda para eles, mas o fato é que eu nunca mais me esqueci do nome Art Center. E em festa, quando alguém fala alguma coisa, tem uma ideia criativa, diz, pena que não dá para fazer tal coisa, eu digo mesmo, eu conheço uma gráfica que faz. Eu vou te dar o canal deles no YouTube, daí você segue e caça os caras, entendeu? Agora, a primeira coisa que acontece aqui, nessa campanha, essa é, como eu disse, é uma, tá? Eles têm uma outra de pizza que é genial. Entretenimento. Eles estão usando a estética, na verdade, aqui já, quanto mais amalgamados os quatro estiverem, quanto mais misturados os quatro elementos estiverem, mais poderosa será a ação. Aqui você não consegue separar entretenimento de estética, porque a estética usada é a do entretenimento, é a de um reality show. E todo mundo quer ver o resultado final e a reação dos caras quando virem aquele carro velho, que era uma Kombi caindo aos pedaços, transformada num negócio absolutamente único, que ninguém mais tem. Ok? Então, nós não estamos falando aqui do entretenimento que a gente cobra para ver, não é esse tipo, é o encontro da arte com a vida, usando arte etimologicamente do jeito como ela foi concebida, ou habilidade ou conjunto de preceitos para fazer alguma coisa muito bem feita, tão bem feita que você possa chamar de arte. Tá certo? Então, nesse caso, o entretenimento é um reality show e a estética que eles usaram é a do entretenimento. Então, eles já têm os dois E's aí, mataram a pau. Educação. Eu não sabia, antes de assistir esse vídeo, que era possível imprimir em qualquer material. Por exemplo, na campanha que eles fizeram com a pizza, eles imprimiram a mussarela, o molho, o tomate, a azeitona, o orégano, eles imprimiram na massa de pizza. Então, quando o pessoal da agência abria a caixa, eles encontravam uma pizza de verdade, mas o que tinha em cima era impressão, era tinta, e parecia uma pizza de verdade, e exalava cheiro de pizza. Vocês não têm ideia. O caminho mais curto
entre você e a memória afetiva do seu cliente é o olfato. Só tem 2 sinapses entre o nariz, o olfato, e a memória afetiva. Então, eles abriam, e na tampa da caixa estava escrito, imprimimos também em papel. Tipo, essa é a coisa mais fácil que a gente faz. Em todo caso, é isso, educação. Você me conta ou me ensina alguma coisa que eu não sabia antes. Por exemplo, se eu tenho que sair para comprar um vestido de festa, digamos que eu quero um pretinho básico, e eu vou para o Shopping D, que aqui em São Paulo tem lojas de roupa em todos os pisos, né? Roupas, acessórios. E eu encontro o mesmo modelo em 2 lojas com preços similares. A loja que eu entrar, em que a vendedora disser, olha, para o seu tipo físico, eu recomendo um decote em V, com mais largo no ombro, mais acinturado, porque você vai parecer mais longilínea, mas vai te emagrecer, tá. Ela está me educando sobre como me vestir, não é só sobre um vestido que eu estou comprando, mas como é melhor para mim daqui para o resto da minha vida, enquanto eu tiver esse biotipo, e nessa encadernação ele não muda, o que eu devo usar? Então, a educação é um diferencial. O que é que eu aprendo me relacionando com a sua marca? O E da estética, eu quero mostrar para vocês com um vídeo, porque eu tenho mais informação agregada a ele. Então, eu vou... E a questão não é se você gosta da cantora, se você gosta do estilo, não é isso. É que eu quero que você perceba a qualidade estética do vídeo. Essa é a proposta, beleza? Lá vai. It's better now, feel better now. Do you remember when we fell under? Did you expect me to reason with thunder? I still remember when time was frozen. What seemed forever was just a moment. Hurry up, there's no more waiting, we're still worth saving. Feel the light shining in the dark of night. Remember what we've all got, I know it's a long shot, but we're bringing it all back, we're bringing it all back. Feel the light shining like the stars tonight. Remember what we've all got, I know it's a long shot, but we're bringing it all back, we're bringing it all back. Here I go, it's better now, feel better now. I still remember when things were broken, but put together, the cracks were closing. Hurry up, there's no more waiting, we're still worth saving. Feel the light shining in the dark of night. Remember what we've all got, I know it's a long shot, but we're bringing it all back, we're bringing it all back. Feel the light shining like the stars tonight. Remember what we've all got, I know it's a long shot, but we're bringing it all back, we're bringing it all back. You and I can have it all tonight, so let's bring it back to life. Now we have another chance to fly, another chance to make it right. Feel the light shining in the dark of night. Remember what we've all got, I know it's a long shot. Feel the light shining like the stars tonight. Remember what we've all got, I know it's a long shot, but we're bringing it all back, we're bringing it all back.
better now, feel better now. Here we go, here we go. It's better now, feel better now. Acredito que vocês concordam comigo que a qualidade estética desse vídeo é impecável. Agora, tem uns detalhes que eu quero chamar a atenção deles para vocês. Primeiro, vocês perceberam que eles distribuíram para todo mundo essas pulseirinhas que você quebra e elas ficam luminescentes. E tudo tem brilho, tudo. A unha dela, a maquiagem dela, o vestido, a pele dela, o microfone, o ponto no ouvido, tudo tem brilho. E mais esse brilho que está em toda a plateia. O olho humano é atraído para tudo que brilha, porque isso pode oferecer perigo. Então, isso vai lembrar o fogo, ou a faísca de um tiro saindo de uma arma, ou a lâmina de uma faca ou de uma lança. Tudo que brilha chama a nossa atenção. Mas por menos de um 20avos de segundo, o cérebro coloca o foco naquilo e verifica se ele oferece mesmo algum perigo ou não. Se não oferecer, eu vou absorver a beleza que ele tenha. De qualquer forma, você já me capturou. E aí, com esse monte de brilho vindo o tempo todo, o seu foco nunca sai dela. No máximo, vai para a beleza da plateia escura com essas luzes piscantes, que lembra o céu, a noite, o universo, que é bonito, e tá. E, além do que, tem a surpresa de que ninguém nunca espera que um vestido se torne uma tela de projeção. E você não sabe o que vai aparecer nessa tela de projeção, e a projeção você percebe que é absolutamente sincronizada com a música, principalmente se você assistiu o desenho que é Cada Um na Sua Casa. Aliás, eu super recomendo, é uma história muito bonita. Em todo caso, então, essa é a estética. O E mais difícil de conseguir é o E da evasão. E eu vou mostrar ele para vocês primeiro, quem sabe vocês descobrem, sem eu precisar nem dizer o que é, mas eu vou dizer depois. Eu vou mostrar através de uma cena que está no episódio 24 do seriado Friends, na 6ª temporada. Só para contextualizar, caso alguém aqui não conheça o seriado Friends, são 6 amigos, 3 mulheres e 3 homens, e a Rachel é a amiga que trabalha na Ralph Lauren, uma grande marca que está fazendo um leilão beneficente, e ela supostamente deveria levar o maior número possível de pessoas para esse leilão, para ajudar na causa beneficente e tal, mas 3 dos amigos não podem ir. Quem pode são a Phoebe e o Joey, que são os 2 mais aí do grupo. Observa o que vai acontecer durante o leilão e como o problema que vai surgir e como ela vai resolver o problema. E vê se você consegue identificar o que é evasão e onde ela é aplicada, onde que ela aparece na cena, tá bom? Was a whopping $20,000. I won! That was my guess! What? I guessed 20,000! Joey, it is an auction. You don't guess, you buy. What? I don't have 20,000? Congratulations on your new boat, Joey Tribbiani. Sit down. Forget her. You enjoy this. Wow! What were you thinking? I didn't know it was an auction. What? I figured I'd take a guess. Help a charity. Free boat. Why would a charity give away a free boat? I don't know. Charity? Oh, Well, just buy the damn boat. Phoebe, don't you think you've had enough to drink? I'm just helping the kids. How is you drinking helping the kids? Because the more I drink, the less there is for the kids to drink. Mr. Tribbiani, your generous contribution brings us a big step closer to building the youth center. I can't tell you how happy I am you brought him. Oh, so am I. Just out of curiosity, how much is that boat worth? I think it was valued at $19,000. Yeah, it was pretty close.
So, bad news. I can't buy the boat. I don't have any money. Joey, good one. Very good. So, listen, I think I'm gonna take off now. Hey, you can't leave, Joey. You agreed to buy that boat, all right? It is a contract. And plus, if you leave, my boss is gonna kill me. Well, what am I gonna do, Rach? I don't have that kind of money. I know, okay. All right, this is what we're gonna do. We're gonna go to the next highest bidder, and we're just gonna let them buy it, and then you're just gonna pay the difference. Okay. Look, I don't know why the kids need a youth center anyway. You know, they should just watch TV after school like I did. And I turned out fine. Not great. Rach. Okay, the next highest bidder is at table 1. Oh, great. Oh, and the guy who got the Paris trip is at table 4. Oh, okay. Why do you care about the guy who won the Paris trip? It's a trip for 2. Excuse me. Excuse me, is the person who won the Paris trip at this table? That was me. Oh, enchanté. Excuse me, is there a Mr. Beaumont at this table? That's me. Ah, yeah. Well, hello. This is your lucky day, Mr. Beaumont. The Gentleman Day Sailor has just become available again, and I believe that you made a bid of $18,000. Yeah, you have to pay that. It's not just a guess. Okay. I was actually relieved I didn't win the boat. My wife would have killed me. Are you kidding me? She's gonna love this boat. Yeah, what is your wife's name? It's Pam. Pam! Oh, God, okay, just imagine this. The Pam. Oh. I don't think she'd like that. Okay, imagine this. The Mr. Beaumont. I don't think so, dear. Okay, look, let me paint you a little picture. All right, you are setting sail up the Hudson. You got the wind in your arms. You get all that peace and quiet that you've always wanted. You get back to nature. You can go fishing. You can get one of those little hats and have people call you Captain. And then when you're old, Cappy. What the hell? It's for a good cause. All right. Oh, No way! It's mine! What? All that stuff you just said, I want that. Joey, you don't have $20,000. Who cares? I'll make payments, whatever it takes. I want the Mr. Beaumont. Então, veja só, ela consegue fazer com que o Mr. Beaumont simplesmente esqueça que ele está dentro de uma sala onde está acontecendo ou aconteceu um leilão e se veja velejando, sendo respeitado e fazendo alguma coisa que lhe dê muito prazer. Evasão é isso. Eliciar é um verbo que significa trazer para fora, externalizar. Então, ela consegue fazer com que ele se veja numa situação muito mais prazerosa do que aquela em que ela está vendendo para ele a ideia de ele sim ficar com o bar. Então, para a gente finalizar, o que é importante aqui? Quanto menor for o limite entre esses 4 domínios, entretenimento, estética, educação e evasão, maior vai ser a realidade de qualquer sensação. Quanto mais sensorial uma experiência for, mais memorável ela será, principalmente se houver olfato envolvido, ok? Hoje o cliente não está mais atrás de um produto ou de um serviço, mas sim das relações e experiências que acontecem no entorno dele. Ou esse cara não estaria usando a mão para fazer o que 2 produtos que ele comprou fazem. É óbvio que ele não comprou boné para proteger o olho do sol e nem óculos de sol para proteger o olho do sol. É porque, sei lá, ele quer mostrar que ele faz parte da tribo sei lá qual. Mas, enfim, não dá mais para reduzir nem produto e nem serviço a funcionalidade versus preço. É fundamental ver quais são os benefícios emocionais percebidos pelo cliente. A gente não compra produto nem serviço, a gente compra uma versão melhor da gente mesmo. Quanto melhor você for em vender para mim
Como eu vou me tornar uma pessoa melhor comprando o seu produto ou serviço, mais atrativo ele ficará para mim. E para finalizar mesmo, pelo que a gente trocou a expressão fidelização? Eu vou mostrar mais um vídeo, uma campanha da Fox Sports, e aí eu fecho dando essa informação e me disponibilizo para perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Meu time, pra mim, é alegria. Essa é a minha maior paixão. A gente grita, xinga, pula. Eu reclamo, eu chuto a bola junto com o atacante, entendeu? A racionalidade toda vai embora. É Mengão, né? Time de coração. Se vocês ficarem em silêncio durante todo o jogo, ganham R$100 mil para dividir entre vocês. Se alguém fizer qualquer tipo de barulho, vocês não ganham nada. A gente só sabe torcer pro Flamengo. Maluco, assim, apaixonado. Eu vejo colegas meus que são corintianos, são paulinos. Talvez eles sintam a mesma coisa que eu sinto. Eu sou louco, mas não de rasgar dinheiro. Boa sorte e silêncio. É o momento da final, o título está chegando, prepare o seu coração. Boa versão, chegou no Luiz Antônio, ajeitou para bater para canhota e mandou por cima. Olha a bola dentro da área, Dela Torre, marcado pelo Samir, houve falta. Ih, já fechou o tempo, hein? Vem Luiz Antônio, pé direito, bateu na trave! Carlos Eduardo pro Léo Moura, invadiu pela direita, colocou mal, bateu pra fora o Leonardo Moura. Pro Manuel, com o Hernando na cara do gol, é pra fazer, brocador, chutou, Everton defendeu. 42 do segundo tempo, tiro bonito do Paulinho, cruza a bola pra trás, é gol! Gol! A gente não usa nada do termo fidelização. Primeiro porque as companhias telefônicas, elas simplesmente detonaram isso quando obrigaram a gente a fidelizar por um ano. Então, uma obrigação não pode ser chamada de fidelização. Mas acontece que o que a gente está buscando hoje é fã da marca. É fandelização. Fãs não têm preço. Fãs têm valor. E aí eu quero me abrir para perguntas, né? Estou disponível para vocês, caso haja, né, alguma pergunta. Oi, Inês, obrigada. Obrigada, foi muito interessante. Espero aqui que o pessoal também tenha aproveitado. Também vamos abrir para perguntas. Quem quiser escrever pelo chat, eu posso ler a pergunta. Quem quiser abrir o microfone e a câmera fazer a pergunta, também fique à vontade. Oi, Daniele. Tudo bom, gente? Obrigada, Inês, pela apresentação, foi muito legal, acho muito interessante esse tema. Peço desculpas que eu entrei atrasada e o seguinte, fiquei tentando, fantástico isso, é muito engraçado, que eu tenho uma prima que ela tem um brechó, e ela, sem ela saber, ela aplica isso aí que você está falando, e ela bomba, ela nunca estudou, é uma coisa dela, eu digo, talvez que seja um tiro, E agora, trazendo para o meu caso, eu tenho uma construtora, tá? Eu entendo que é a experiência que o cliente tem com a gente, né? Mas, assim, voltado para um negócio de comida ou de... Esses exemplos que você colocou, parece que é mais fácil da gente... Agora, para a construtora, não, também tem, digamos... atendimento ao cliente, não deixar que ele tenha estresse, né?
É mais que isso, Daniele. Se eu perguntar para você o que você entrega para mim, cliente, qual será a sua resposta? Segurança. Segurança? Segurança e qualidade. Segurança e qualidade, é isso que você me entrega? Então, eu não consigo sonhar com isso. O que você constrói? Executo obras comerciais e industriais, obras pesadas de médio porte. Okay, mas nós estamos falando de edifícios? Não, tudo industrial, não de residência. Não consegui ainda entender. Me dá um exemplo. Uma unidade de beneficiamento de sementes, uma oficina mecânica, balança rodoviária, ferroviária. Maquinário. Não só para maquinário, construções de unidades de agronegócio. Tá, Mais olha agronegócio. Mas, atendo ao setor alimentício, fazer salas de laboratório dentro de uma PepsiCo do Brasil. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou poder brifar você aqui agora, porque não seria justo, não sei se tem mais perguntas, mas pensa o seguinte, se uma gráfica conseguiu emotizar, a gente fala emotizar, tá? Se uma gráfica conseguiu emotizar 5 milhões de pessoas que nem eram público-alvo dela, eu tenho certeza que tem coisa para fazer com o teu produto. Eu tenho absoluta certeza disso. É que sem brifar não dá, mas uma coisa é certa. Use o que você me falou, segurança e... Qualidade. Eu digo isso porque eu sei que para essas multinacionais, a segurança do trabalho, a segurança dos funcionários é uma coisa extremamente importante para eles. E a qualidade do trabalho também. Então, assim, é esse o meu mote, posso dizer assim? Pode. É que, assim, olha, o que me bate na ideia, de verdade, é que deve ter mais coisa aí, mas eu precisaria brifar para poder te dar alguma ideia nesse sentido, entendeu? Em todo caso, pensa nisso, tá? Era uma gráfica, é ultra específico, basicamente quem usa isso são agências, e mesmo assim os caras bombaram também. Não, legal demais. Obrigada, viu? De nada. Tem mais alguma? Oi, Marina. Abre seu micro... Ai. Pronto. Bom, achei demais, Inês. Obrigada. O meu mundo tem mais a ver com essa ideia, porque eu sou uma empresa de logística reversa. Então, eu retiro do mercado produto eventualmente que saiu ou que não agradou de alguma forma o consumidor. Não importa se é real ou não o problema. Uma questão que a empresa acha necessário retirar, eu retiro. Porém, isso é tudo muito bonito, eu vejo, assim, eles usam muito, eu trabalho para grandes clientes. As principais empresas de alimento e laboratório farmacêutico trabalham com a Dinâmica, que é a minha empresa. E eu vejo que eles fazem esses 4 E's aí na exposição do produto deles. Mas... Sim. Quando eles têm que pagar uma empresa como a Dinâmica para ir lá retirar uma coisa que ele já vendeu, que ele já ganhou, eu viro um problema para ele. Aí, como eu linko, como eu me penduro na estratégia dele, né? Porque se ele quer encantar, se ele quer educar, se ele quer isso, se ele quer aquilo, eu faço parte disso. Porque o consumidor que tiver um problema, por exemplo, com alimento infantil, que não pode dar para a criança, uma ração que não pode dar para o cachorro, para o pet, e eu resolver o problema dele, vai enxergar de outra forma. Mas, a princípio, eu sou uma empresa de logística e sou comparada com outras empresas de logística. Entendi. A dica é a seguinte, primeiro que é óbvio que eles estão esquecendo que, se eles usam os 4 E's na exposição do produto, eles têm consciência do que é necessário. Está faltando só que alguém conte para eles que eles estão esquecendo do pós-venda e a relação não termina na entrega. Ela termina na minha satisfação em usar o que eu recebi. Então, a primeira coisa a fazer é trazer isso à consciência. A segunda coisa a fazer... você
entregar para eles casos de empresas que também, como eles, usam os 4 E's da economia da experiência, ou Customer Experience, ou o que quer que seja, e que faliram, ou que não foram adiante, ou que não conseguiram os objetivos, ou que estão completamente arruinadas com suas imagens por falta de pós-venda. E o que não falta é caso. Você entra na internet para buscar, no Reclame Aqui, você vai achar trocentas marcas que fazem tudo isso e que estão lá detonadas, e é questão de tempo até que desapareça sequer a fidelização, que dirá a fandelização. Mas você precisa mostrar. E você coletar os dados de insatisfação. Quanto maior o volume... Agora aqui vai um paradoxo, né? Quanto mais trabalho você tiver, pior para eles. Exato, esse é o ponto. Por exemplo, um recall. Um recall é a minha felicidade e a tristeza deles. E aí, quando eu vejo um recall na TV, eu falo, putz, não é meu cliente, que saco. Não precisa ser. Não precisa ser. Erros acontecem, errar é humano, e esse deveria ser o mote, mas deveria ser errar é humano para valer. A questão é a humanização no processo de devolução e recebimento do que eu de fato queria, ou do ressarcimento, se for o caso. Humaniza o processo e não vai haver problema no recall. Certo. Tá certo. Ignorar, tiro no pé. Ignorar é o pior, verdade. Por isso que eu existo, né? Tanto tempo, a minha empresa não existe há tanto tempo. Exato. Aliás, quem sabe eu vou usar a sua amanhã, porque eu vou ter que devolver um produto que veio errado. Tem mais alguma pergunta? Eu tenho, Inês. Heloísa. Adoro essa área, também sou psicóloga, trabalho muito com psicologia positiva. Eu queria entender, adoro, a questão da a necessidade de repetição ou quantidade de ter essa na neurociência, né? Entendi todas as questões, as etapas, mas o quanto a marca ela tem que fazer esse novo contato. O cérebro humano... veja bem, estilo tem 1 para cada 8 bilhões de humanos e humanas, beleza? Estilo é individual, é único. Mas processo neurológico de aprendizagem são só 2 para todos os 8 bilhões. Emoção, na verdade, a gente diz emotização e repetição. Só existem essas 2. Se eu emocionar, eu nem preciso, na verdade, repetir. Dependendo do impacto que a minha marca ou serviço causa em você, basta uma vez para eu ficar na sua memória para sempre. Isso vale para o melhor e para o pior. Mas, se eu não sei como emocionar, então aí é uma questão de repetição. Compra batom, compra batom. Entendeu? Agora, se você conseguir, além da repetição, compra batom, botar uma criança fofinha, bonitinha, que faça eu dar risada, aí eliciou a emoção, aí fica gravado a ferro e fogo na memória. Passam-se décadas e a gente não esquece. Aliás, acaba sendo incorporado, às vezes, ao modo de se comunicar no dia a dia. Mas é isso, tá? Emoção e repetição. É assim que todo ser humano aprende. Obrigada. Inês, a gente tem aqui 2 perguntas. A gente já passou quase 5 minutos do final. Se você puder responder 2 perguntas que estão aqui, você tem disponibilidade? Eu tenho. Ok, então a gente tem 2 perguntas aqui. Uma da Bruna Souza. Ela pediu para você falar um pouco sobre a experiência no B2B. Não existe B2B em neurobusiness, tá? Do lado de lá, embora você emita uma nota fiscal para um CNPJ, do lado de lá quem compra de você é um CPF. A ideia de neurobusiness é essa. Não tem, por mais que você diga, por exemplo, a Daniele, ela vende para grandes empresas, mas quem conversa com ela é uma pessoa. Essa pessoa é que decide se quer conversar com ela novamente ou não, enquanto ela estiver lá empoderada para fazer isso. Então, esquece B2B. Quando você vai para
pro entendimento de resultado de negócio a partir de como gente funciona, você vai para a neurologia. Neurologia é ser humano. É age to age. É humano para humano. Tá bom? Qual é a outra, Lu? A segunda também pergunta, como usar essas técnicas na comercialização B2B? Então, eu vou cair de novo na resposta anterior. A comunicação é age to age, é human to human. Você não fala com tijolo, parede, tinta. Você fala com uma pessoa. Aí, o que o neuromarketing faz? Ele cria avatares ou personas, né? Então, você pega a média dos teus clientes, as características da média dos teus clientes e constrói um avatar dele, entende? Então, a maioria é formado em quê? Tem mais ou menos que faixa etária, é de que sexo, pelo menos na maioria, quais são normalmente as preferências ou gostos, você cria lá um avatar, você cria uma persona, e aí você se comunica para esta persona. Não vai conseguir atingir 100% dos teus clientes, mas você consegue a grande maioria, porque você pegou as características em comum e colocou em uma pessoa. Essa pessoa, inclusive, pode ser que nem o Magalu, ela vira um avatarzinho com o qual você interage e se identifica, produz empatia, né, com esse avatar no processo de compra. Ou de dúvidas, enfim, o que seja, que bot você vai usar, né? Certo, obrigada, Inês. Bom, então a gente já não tem mais perguntas? Acredito que não, vamos encerrar, passamos uns minutinhos. Agradeço de novo a sua presença, a presença de todas aqui, de todos que estiveram aqui, a disponibilidade da Inês para essa conversa. Obrigada por trazer esse conteúdo para nós, Inês. Se quiser falar algumas palavras para encerrar, fique à vontade. Eu gosto muito dessa frase do Carl Sagan e eu vou tornar ela minha agora. Diante da imensidão do tempo e da grandeza do universo, é um imenso prazer para nós. É claro que vocês não estão vendo, mas atrás de mim tem mais 2 pessoas que me permitem estar aqui fazendo o que eu estou fazendo. Dividir um planeta e uma época com vocês, então estamos à disposição. Querendo é só pedir pelo WhatsApp ou então pelo QR Code que eu mostrei na tela, e eu mando para vocês o material e o que mais eu tiver disponível que possa ajudar. Tá ótimo, muito obrigada, uma ótima tarde para vocês, até mais. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.